Imagina um dia de sol, você corre para a sombra ou veste mais roupas mais leves para ficar confortável, certo? E a tua casa, para onde é que ela corre? É isso. Hoje vamos então ver como posicionar a casa no terreno, de modo que ela traga mais conforto para os seus ambientes. Olá malta, bem-vindos a mais um episódio de Casa Própria Podcast. E hoje vamos falar sobre a orientação dos nossos edifícios no nosso terreno, ou melhor, como é que a gente deve posicionar o nosso edifício para que ele responda melhor ao meio que o circunda. Falo do sol, falo também dos ventos predominantes, e como é que a gente pode então otimizar o nosso edifício de tal maneira que ele responda de forma passiva ao meio que o circunda e assim garantir conforto para os espaços que nós concebemos. Esta matéria não é necessariamente nova. Se estiverem lembrados nas aulas de geografia, lá no passado já estudamos um bocado sobre isso. Este é um daqueles casos para dizer que afinal aquela aula que nós tivemos lá serviu para alguma coisa. É isso mesmo. Os movimentos de rotação, movimento de translação, o eixo inclinado, o eixo da Terra ligeiramente inclinado, os pontos cardeais norte-sul, este-oeste, os ventos predominantes, o movimento aparente do Sol, são todos elementos que na hora de confeccionar o edifício, de distribuir as áreas da nossa casa são bastante importantes. Importantes porquê? Porque um posicionamento errado dos compartimentos da casa pode levar, por exemplo, a que espaços devem ser mais frescos estejam posicionados em locais mais quentes, ou o contrário, ou então espaços que devem apanhar mais água, pelo menos que não nos importemos que apanhem com a chuva constantemente, estejam em espaços digamos mais secos. Espaços onde a gente quer que o ar circule de forma muito mais fluida, fiquem em espaços confinados, por onde não passam os ventos predominantes. Isto é o que vamos aqui discutir hoje e vamos então a seguir ver uma demonstração que nos ajudará a perceber melhor afinal como é que este movimento aparente do Sol funciona e como é que a gente pode tirar partido ou proteger-se dele nas nossas casas. Antes da demonstração, vamos perceber um bocado melhor estes conceitos de geografia que lancei aqui. Movimento de translação. O que é movimento de translação? É aquele movimento que a Terra realiza à volta do Sol e que é responsável pela definição das estações ao longo do ano. Então é esse movimento que determina, por exemplo, quando é que estamos em época fria, quando estamos em época quente e por aí adiante, as 4 estações do ano. O interessante de ver neste movimento é que ele normalmente é determinante na posição ou no ponto por onde o Sol irá nascer. Normalmente no verão o Sol nasce um bocado mais a sul e os dias têm sido muito mais longos, enquanto que no inverno o Sol nasce um bocadinho mais a norte e os dias têm sido um bocado mais curtos. É importante também notar que nestes dois períodos, portanto, no verão o Sol é mais alto, enquanto que no inverno ele é ligeiramente mais baixo. O movimento de rotação é aquele que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, que é o responsável pelo dia e pela noite, ou seja, ele roda durante 24 horas para definir todos os períodos do dia, o período da manhã, da tarde e da noite. O que é importante perceber nesta operação é que nós temos o Sol diariamente a fechar um ciclo. Ele nasce, normalmente para a nossa localização em Moçambique, ele nasce a este, ele passa ligeiramente pelo norte e depois deita-se a oeste. O importante reter aqui é que o Sol do período da manhã é muito menos forte e por isso também incomoda muito menos aos espaços interiores. Enquanto o Sol do período da tarde, normalmente a partir das 15 horas em diante, é um Sol muito mais agressivo. E é um Sol que quando apanha o edifício, normalmente gruda nas paredes e depois transmite este calor para o interior dos compartimentos, o que não é necessariamente agradável. Enquanto que em relação aos eixos sul e norte, normalmente o eixo norte é que tem um bocado de sol, mas normalmente é sol mais alto, enquanto que o lado sul praticamente não tem recebido nenhum sol. Os ventos predominantes. Para o caso de Moçambique, em geral, os ventos predominantes são ventos de sul e sudeste, o que significa que destes dois pontos cardeais é de onde vem normalmente os ventos. Tem havido também vento norte, mas esse é muito pouco frequente. O normal, ou mais frequente, como disse antes, é mesmo vento do sul-sudeste. O que significa que se nós tivermos, imagina um edifício que está implantado num terreno virado para os 4 pontos cardeais, o lado virado para sul ou então virado para sudeste tem a tendência a receber muito mais ar diretamente. Então aí já sabemos, se queremos compartimentos mais frescos, temos então que orientá-los para estas fachadas que vão receber muito mais portanto,
ventilação ou muito mais ar. Aqui há depois alguns truques que é preciso também ver em arquitetura. Uma das coisas que tentamos sempre garantir nos edifícios é que a gente tenha a ventilação cruzada. A ventilação cruzada é o quê? É permitir que o ar que entra de uma determinada fachada saia pela fachada oposta. Quer dizer, como disse antes, se a gente orienta o edifício portanto, de frente para os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, se os ventos predominantes são de sul, então a gente tem que garantir que o vento que entra pela fachada sul tenha como sair na fachada norte. Então ele atravessa os compartimentos todos e assim garante que a casa esteja constantemente ventilada e refrescada, e assim a tendência é sempre remover os ventos, o ar mais quente do edifício e deixá-lo cada vez mais fresco. Isto pode se equiparar, por exemplo, a quando nós estamos debaixo de uma sombra. Podemos estar num dia quente, mas se estamos debaixo de uma sombra e que há vento a passar por nós, normalmente sentimos mais frescos, porque o vento passa, ele consegue passar. Mas se nós estivermos próximo a uma parede, por exemplo, atrás de nós, por onde o vento não consegue passar, normalmente a sensação de frescura não é a mesma. Então é um bocado esta ideia da ventilação cruzada, é permitir que o nosso edifício tenha aberturas orientadas de tal maneira que o ar que entra por uma fachada saia pela fachada oposta. Ok, eu sei que muitos já devem estar a crucificar-me. Esta aula foi há muito tempo, não venha com informação chata, diga-nos logo como é que nós podemos ter acesso a esta informação. Hoje, de fato, é muito mais simples. Com os nossos celulares, com os nossos smartphones, nós conseguimos lá encontrar a bússola. Vamos ao nosso terreno, normalmente pomos a bússola a funcionar e ela já nos indica o norte. Daí, aí temos mesmo que lembrar dos restantes pontos cardeais. Então, se a nossa bússola já aponta norte, significa que atrás dela temos o sul e depois à direita temos o oeste e à esquerda temos o oeste. Aí já podemos perceber aquilo tudo que estamos a dizer, que é, se temos o norte à nossa frente, temos o sul à nossa trás, o oeste à nossa direita e o oeste à nossa esquerda, nós já podemos perceber que o sol nasce à direita e põe-se à esquerda. Caso não tenhamos esta bússola, podemos fazer como já estava a descrever aqui, usamos o nosso próprio corpo para perceber, que é, o que temos que fazer é verificar sempre o nosso terreno de onde é que nasce o sol e onde é que o sol se põe. O exercício é muito simples, sabendo de onde ele nasce e onde ele se põe, o que temos que fazer é o sol, garantir que a gente aponta para o lado onde o sol nasce com o nosso braço direito e garantir então que o nosso braço esquerdo fique orientado para o lado onde o sol se põe. Fazendo isto, nós temos o norte em frente de nós. Então dá para perceber claramente que o sol nasce do lado direito, na nossa mão direita, ele nasce na mão direita, ele vai subindo ligeiramente inclinado para norte, então ele faz este movimento, vai passando por aqui, e ele ao chegar aqui, ele começa então a descair para o poente que é o lado esquerdo. Então o sol nasce à direita, vem até o meio-dia, que é ligeiramente mais alto, e depois ele cai completamente para o lado esquerdo. Estes seriam assim os dois grandes fáceis exercícios de fazer. Um é pegar a sua bússola, que pode estar no seu celular, e a outra é você mesmo posicionar-se como bússola. Este, nascer do sol, do seu lado direito, oeste, pôr do sol, do seu lado esquerdo, e o sol faz este movimento até ali. Ok, então vamos agora fazer uma pequena demonstração destes dois conceitos que estamos a discutir. O primeiro que é a incidência do sol sobre o edifício e o segundo que é a orientação de modo a permitir a melhor ventilação também possível no edifício. Vamos usar esta maquete que nos foi oferecida pelo arquiteto Melito. Já agora, mais uma vez, obrigado pelo suporte. Vamos então aos conceitos. O primeiro que é o da incidência solar. A incidência solar, como disse, para o caso deste exercício, vamos considerar nascente deste lado, como podem ver é à vossa direita, como disse antes, poente é à vossa esquerda, então teremos o norte aqui, do lado onde está a minha mão agora, e o sul estaria do lado oposto àquele. Como disse antes, se posicionam com o braço direito para nascente, o braço esquerdo para poente, naturalmente estarão virados para norte e estarão de costas para o sul lá atrás. E como é que funciona então o movimento do sol? Como disse antes, no inverno o sol tende a começar um bocado acima deste eixo que faz o oeste-oeste, ou seja, ele normalmente nasce a norte, ou seja, ele já nasce mais ou menos aqui assim. Então ele nasce aqui, ele é um bocado mais baixo, ele vai fazendo este movimento e ele põe-se ao oeste, mas também sempre a tender para o lado norte. Então, como puderam ver, podemos repetir o movimento. Ele nasce aqui, é um bocado mais baixo, faz este movimento e põe-se ali.
Já no verão é ligeiramente diferente. No verão os dias são mais longos e por isso o sol também nasce um bocado mais cedo e nasce um pouco mais recuado, ou seja, ele nasce do lado sul desta linha que nós traçamos aqui, ele nasce do lado sul, para permitir então que tenhamos muito mais tempo de claridade, o que faz o dia parecer longo. Então ele nasce mais ou menos aqui, como podem ver, o nosso sol está a nascer, portanto, a sul desta nossa linha de referência este-oeste que temos aqui, e ele é mais alto, o sol. Ao ser mais alto, ele faz este movimento, mas sempre inclinado para o norte. Ele faz este movimento e também morre aqui, ou seja, atrás, sempre do lado sul, por trás desta nossa linha de referência. Então, resumindo, no verão o sol nasce, ele nasce ligeiramente a sul, passa aqui pelo norte e ele põe-se a poente daquele lado, mas sempre mais para o lado sul. Enquanto que no inverno ele nasce ligeiramente mais para o lado norte, ele nasce aqui, ele passa pelo norte, mas normalmente um bocado mais baixo, e depois põe-se sempre do lado do oeste. Então, isto basicamente é como o Sol se comporta no seu momento de nascimento. O que é importante termos em consideração? Como disse também antes, é que quando o Sol nasce, que estamos aqui do lado oeste, o Sol é normalmente mais fraco, muito mais fraco. Então, ele incomoda menos. Daí que é ideal, por exemplo, colocar nesta linha compartimentos como quartos ou escritórios, onde passamos muito do nosso dia logo cedo ou então no final do dia nestes espaços. Porquê? Uma vez que eles apanham o Sol no período da manhã, e que é um sol menos agressivo, então este sol até é agradável para quem está a acordar e poder receber raios solares e que dão assim uma certa vitalidade para o dia todo. E porque apanha durante o dia, eles durante a tarde não apanham o sol, o que faz com que naturalmente durante a noite também estejam bastante frescos, sejam ambientes agradáveis de estar. Enquanto ele vai fazendo este movimento, nós passamos para o lado norte. O lado norte ele tem o sol bastante alto. Sendo o sol alto, ele não incide diretamente nas paredes, o que quer dizer que ele não aquece em demasia os espaços, mas acima de tudo ele tem melhor qualidade de luz, ele mete muita luz porque o sol está ligeiramente inclinado para este lado, mete bastante luz. É também ideal para meter quartos, para quem quer meter quartos do lado norte, mas também é ideal para espaços de trabalho porque eles dão bastante luz. Salas de estar também são bem-vindas nesta fachada norte, porque como disse, costumam ter muito boa iluminação, que é fundamental nestes espaços. Quando vamos descendo para o lado poente, que é o sol da tarde, e ainda torna-se mais agressivo a partir das 15 horas mais ou menos, o que acontece é que, como podem ver nesta demonstração, a parede que nós temos, estas paredes que nós temos deste lado, são paredes que recebem bastante calor durante a tarde e é um sol normalmente muito mais agressivo, e este calor todo é absorvido por estas paredes deste lado e naturalmente que depois de algum tempo elas começam a passar o calor lá para dentro. Daí que este não é o melhor local para posicionar compartimentos com alguma exigência térmica mais fresca, dizemos quartos, salas, escritórios, não é o melhor espaço para isso. Então, e tendemos sempre a posicionar deste lado espaços de menor permanência, por exemplo, escadas, casas de banho, cozinhas, não necessariamente que passamos algum tempo lá, mas temos alguma varanda de serviço, áreas de serviço, é sempre melhor posicioná-las deste lado. Caso tenhamos que posicionar compartimentos deste lado cá, compartimentos, digamos, mais nobres da casa, é importante evitarmos, por exemplo, meter aberturas para aquele lado. Porquê? Porque se a gente já com a parede absorve muito calor, a parede tem uma capacidade de atraso do calor muito maior, por exemplo, do que o vidro normal que nós usamos em janelas. Daí que se a gente mete aberturas aqui, há uma tendência destas janelas a absorverem muito mais calor e de forma muito mais rápida para o nosso compartimento. Mas aí está, tanto numa como noutra fachada, às vezes temos mesmo que meter janelas, às vezes somos obrigados a posicionar os compartimentos nesses mesmos espaços. Agora, como é que a gente pode resolver ou minimizar esta situação? Olhando ainda para o nível do edifício, é possível a gente usar elementos como alguns que a gente usou neste projeto, por exemplo, para camuflar esta situação. No caso da fachada este, pouco se precisa usar, porque, como disse, é uma fachada que normalmente o sol é bastante brando, não é ainda muito agressivo, não há muita necessidade de protegermos desse sol, até porque às vezes é agradável recebermos esse sol como uma forma do edifício também despertar para nós. Então não há muito que proteger esta fachada.
Agora, quando passamos para o norte, onde o sol é ligeiramente mais alto, caso a gente tenha alguns vãos, algumas aberturas, o que se recomenda é meter uma pala, metemos assim como se fosse um pedaço de laje ou uma pequena varanda do lado norte. Pode-se ver, neste caso não consegue ver porque a câmera está do outro lado, mas nós temos aqui, por exemplo, o volume de cima é um bocado maior em relação ao volume de baixo, o que protege um bocado a parte de baixo. Mas o ideal então é termos uma pala por cima das nossas janelas ou então uma espécie de varanda em frente a esses compartimentos, para permitir que esta pala faça o sombreamento da parede e assim evitamos receber o sol direto nestes compartimentos. Já na fachada poente, que é a crítica, como falamos antes, aqui temos mesmo que proteger e a proteger mais a sério. E neste caso temos que usar elementos verticais, como os brises, por exemplo, que são elementos como se fossem umas paredes assim verticais, podem ser em alvenaria, podem ser em madeira, podem ser em diversos materiais, mas usarmos sempre um elemento vertical que ajuda a quebrar o sol. Porque como o sol é baixo, não basta a gente colocar uma pala aqui toda como se fosse uma grande varanda, porque o sol é baixo. Ao ser baixo significa, vamos usar aqui o exemplo desta pérgola que temos aqui à frente. Se o sol é muito baixo, ele entra aqui por baixo da pérgola. Não interessa se esta pérgola é muito grande. O que vai acontecer é que o sol entra sempre aqui por baixo. E pode-se ver aqui pela projeção da sombra que o sol chega até aqui. Daí que não adianta colocar um elemento com esta dimensão. O que interessa aqui é colocar um elemento vertical, de tal maneira que ele faça sombra sobre as nossas janelas. Já o lado sul, que não falamos porque em termos de sol ele tem praticamente nenhuma exposição, mas é um lado que normalmente recebe chuva, muita chuva. E por que recebe chuva? Porque, como disse também antes, os ventos predominantes em Moçambique são de sul-sudeste, o que significa, se nós temos aqui o oeste, o norte, o oeste e o sul daquele lado, significa que os ventos fortes em Moçambique vêm neste sentido e naquele sentido, que é sul e ventos de sudeste. Então, se nós temos ventos de sul e sudeste, significa que nos dias de chuva há uma tendência maior do vento arrastar a chuva neste sentido dos ventos predominantes, ou seja, chove mais deste lado. Não que não chova dos outros, mas é menos frequente. Normalmente chove mais neste sentido, sul e sudeste. O que quer dizer que as nossas aberturas, como podem ver aqui no projeto, elas normalmente sofrem mais da chuva que do sol, estas que nós colocamos deste lado. Ao sofrerem da chuva, o mais importante é metermos sim as palas, como se fossem pequenas varandas, mas também metermos os tais elementos verticais, porque estes ajudam a quebrar a chuva quando o vento é mais forte e temos, portanto, a água vir a uma altura um bocado mais baixa. Ainda sobre estes ventos, não só queremos nos proteger da chuva, mas também queremos tirar proveito. Nos dias não chuvosos, até é bom que esta ventilação corra sobre o edifício. E para isso temos soluções como a ventilação cruzada, como expliquei também, é a ventilação que permite que o vento que vem, no caso, por exemplo, desta fachada sul, que é deste lado, tenha como entrar para o edifício por ali, atravessar o edifício e sair pela fachada oposta. Se tivéssemos uma situação contrária, onde o sul está na parte da frente, por exemplo, do terreno, temos que garantir que o ar que entra por aqui tem por onde sair. Por onde sair não significa uma janela toda numa esquina desviada. Por onde sair significa que há um caminho claro e fácil que permita que o vento, ao entrar pelo edifício, flua até sair. Porque assim é que nós trazemos para dentro do edifício a mesma sensação que nós temos debaixo de uma árvore, que é do ar passar por nós e refrescar-nos. Se a gente complicar a saída desse ar, há uma tendência do ar não circular e os espaços tornarem-se abafados, mais quentes e se calhar também com muito mais umidade, porque não há uma renovação do ar. Então, o que temos que garantir fundamentalmente é que os ventos que venham da fachada sul, eles tendam sempre a ter por onde sair pela fachada norte. Para isso, há algumas soluções que a gente precisa também usar. Portanto, aqui já é uma mistura daquilo que seria a melhor posição do edifício para atender aos ventos predominantes, mas também para responder à questão da exposição do sol. Porque se a gente diz que o sol nasce aqui, passa aqui por cima e depois ele põe-se daquele lado, significa que para o nosso clima, para a nossa localização geográfica, o ideal é que a gente tenha um edifício comprido, como se pode ver aqui na maquete, comprido neste sentido, no sentido este-oeste, de modo a que ele tenha a menor exposição possível ao sol e assim o ganho de calor também seja menor. Se a gente tivesse o edifício contrário, o que é ver de acontecer? Vamos supor que este é o nosso este, este é o nosso norte e este é o nosso oeste. O que nós teríamos é que o sol nasceria aqui, ele estaria aqui ao meio-dia e ele punha-se deste lado. Então temos superfícies muito grandes, muito maiores do edifício expostas ao sol, tanto esta, ao nascente, como esta ao poente. Por isso é que o que se aconselha para a nossa localização é posicionar o edifício
neste sentido este-oeste, o mais comprido possível no sentido este-oeste, de modo a que as maiores fachadas, que neste caso são sul e norte, estejam menos expostas portanto, ao sol. Isto também nos leva à questão da ventilação que estávamos agora a discutir, que é, com este posicionamento, nós facilmente conseguimos garantir que os ventos predominantes atravessam o edifício todo. Porquê? Porque o sentido onde o vento tem que atravessar o edifício é o mais curto. E sendo mais curto significa que nós podemos abrir mais vãos nos compartimentos e que o vento rapidamente encontra saída e tem menos obstáculos e vai gradualmente refrescando, continuamente refrescando a nossa casa, de modo a que portanto, ela fique mais fresca e o ar quente seja eliminado. Ainda sobre a questão da ventilação, é preciso perceber que o ar frio normalmente é muito mais denso e por isso ele pesa mais e tende a ficar próximo ao chão, enquanto que o ar quente é muito mais leve, por isso que ele facilmente sobe e fica nas zonas mais altas dos edifícios. É por isso que alguns edifícios têm os pés direitos muito altos, que é para puxarem o ar quente mais para cima possível, deixarem o ambiente mais fresco. Mas se a gente quer controlar os custos e não pode subir tanto a casa, porque subir tanto a casa também tem os seus custos, aí a gente pode apostar nesta solução da ventilação cruzada, mesmo com um teto ligeiramente mais baixo, mas garantir o correto posicionamento das janelas, de modo a permitir esta fluidez do ar. É importante também verificar que soluções, por exemplo, como casas de 2 pisos, como esta que está aqui, podem-se usar, por exemplo, estas caixas de escada para fazer um efeito chaminé, que é permitir que esta escada fique aberta ao movimento normal do vento ou do ar da casa, para permitir que todo este ar quente tenda sempre a ir pelo corpo de escadas e ganhar altura e depois criar sempre escapes para ir saindo. Neste caso da escada, por exemplo, para este projeto a gente criou soluções ali, temos uma solução igual aqui, temos uma solução também de janela aqui em cima, para permitir que este ar tenha sempre por onde sair da parte de cima. Este também é um dos truques. Outra das soluções para garantir que a velocidade do ar dentro das nossas casas corra com bastante mais velocidade é meter aberturas devidamente localizadas e pequenas, ou pelo menos menores do que o lado da saída. Se nós tivermos as entradas menores do que a saída, isto garante que o ar, ao entrar para o nosso edifício, ele ganhe alguma velocidade depois na hora de sair. Isto também faz com que a sensação térmica dentro dos edifícios seja muito mais agradável. Ok. Outro fator a ter em conta é envolvente, ou seja, o resto do terreno, para além do edifício. O edifício tem sim a sua responsabilidade, mas ele também é coadjuvado, é ajudado por aquilo que o circunda. Um edifício, por exemplo, que esteja num terreno todo ele com pavê ou todo ele com betão à volta, naturalmente tende a ser muito mais quente. Por quê? Porque os raios solares, ao incidirem no pavimento, eles naturalmente irradiam muito mais calor, porque estes pavimentos normalmente são reflexivos, ou melhor, eles refletem este calor e devolvem o calor para o ambiente à volta. Então há uma tendência de ter aqui uma espécie de, como se fosse uma pequena estufa, onde isto tudo começa a aquecer. Daí que é importante ter áreas verdes à volta do terreno para permitir uma absorção maior desses raios solares e assim devolver menos e criar ambientes muito mais frescos. Pode-se ver com a solução que a gente apresenta aqui, por exemplo, em que temos muito espaço, bastante espaço verde. Esse espaço verde à volta, pode ser relva ou mesmo terra solta, para quem não puder fazer relva, vai ajudar bastante a absorver a radiação solar e não permitir que esta volte de novo que ele não saia da superfície do terreno e que ele não condiciona a condição térmica, ele não condiciona a qualidade térmica aqui do nosso edifício. Há também soluções, para além da vegetação no pavimento, no caso de relvas, usamos também soluções, por exemplo, de árvores. Isto é muito importante porque podemos ver aqui uma demonstração simples. Imagine que o sol incida por aqui. Dá para perceber que o sol incidindo por ali, esta árvore que está relativamente próxima ao edifício, faz sombra ao edifício, porque tudo é uma questão de fazer sombra para evitar que o edifício ganhe ou absorva calor. Então é muito importante que a gente considere sempre meter árvores no nosso terreno, sempre tendo o cuidado de perceber como é que as raízes dessas árvores se desenvolvem, para que elas depois não interfiram com as fundações das nossas casas. Mas é muito importante termos esta árvore, porque aí a gente cria um microclima aqui na nossa casa. Já falamos do pavimento, dos materiais de pavimento, que o ideal é ter a maior parte possível do pavimento com vegetação, para que absorvam a radiação solar.
É muito importante ter elementos como árvores, que fazem sombra para o terreno, mas também fazem sombra para casa. É importante ter bastante espaços pergolados, como estes que temos aqui, que vão garantindo também uma sombra durante o dia. Durante o dia são espaços bons também para estar, pode-se ver aqui na imagem. À medida em que o sol se vai mexendo, nós vamos sempre tendo uma sombra ali por baixo. Temos também a solução, por exemplo, de termos piscinas, no caso de quem pode ter uma piscina, porque esta disponibilidade de água à volta do edifício também faz com que todo este controle de hidratação, até mesmo do refrescar do ar, à medida em que a radiação vai batendo na água, com a sua evaporação também ajuda a controlar termicamente a temperatura aqui da nossa própria casa. E há outras soluções, voltando ao edifício, que se podem fazer nesta zona de cobertura, que é preciso, para além da impermeabilização, para evitar que a água vá lá para dentro, é necessário também fazer uma proteção à radiação solar nestas superfícies. Pode ser em coberturas em chapa, pode ser em coberturas em laje. É preciso sempre garantir que há um isolamento térmico devidamente feito. Há muitas soluções no mercado para isso e vamos gravar um vídeo específico a falar das soluções, quer de impermeabilização, quer também de isolamento térmico. Então é importante isolar termicamente esta superfície das coberturas, das lajes, para evitar, ou pelo menos para diminuir a quantidade de calor ou de radiação que passa lá para dentro. Em algumas soluções também podemos recorrer ao uso de paredes duplas, que para estas fachadas bastante expostas ao sol agressivo, como o sol poente, podemos também recorrer às paredes duplas, que são basicamente duas paredes quase que coladas uma à outra, com uma pequena câmara de ar no meio, que servem para atrasar a passagem do calor do exterior para o interior. Okay. Todo este exercício vai permitir assim não só ter uma casa fresca e com muito melhor qualidade dos ambientes, mas também vai contribuir fundamentalmente para a redução do consumo de energia. Porque se a casa estiver completamente fresca, ou melhor, com uma boa ventilação, haverá menos necessidade, por exemplo, de usar equipamentos de ar-condicionado ou outros mecanismos de apoio à ventilação. Se a casa também estiver devidamente posicionada, ela poderá também evitar, por exemplo, reduzir o consumo de energia elétrica relativa, por exemplo, à iluminação, porque aqueles espaços onde nós precisamos de muito mais iluminação durante o dia, para as nossas atividades, estarão devidamente iluminados e nós não precisamos de constantemente acender a luz para mexer numa chave, acender a luz para limpar a casa, por exemplo. Daí que vale a pena tomar as notas de como melhorar então a orientação da sua casa, de tal maneira que lhe traga todos estes benefícios e também a economia. Então é isto. Com tudo o que foi dito aqui, pensamos que está em melhores condições de orientar o seu edifício da melhor maneira e garantir que os compartimentos estejam melhor distribuídos no seu terreno e que tenha ambientes bastante confortáveis, quer de dia, de tarde ou de noite na sua casa. Nós somos o projeto de Casa Própria. Lembre-se que existimos para facilitar a vida de jovens que pretendem construir a sua própria habitação. Por meio da autoconstrução, nós ajudamos com projetos a custo bastante acessível, a partir de 20 mil meticais, projetos modernos, customizáveis e evolutivos. Temos também uma série de conteúdos como este podcast e outras ferramentas que nós criamos também para que você, dono de obra, possa então ter todos os elementos necessários para saber como construir e então conduzir-se por este mundo da autoconstrução de forma mais confortável e segura para si. E temos também serviços onde fazemos uma ponte entre o dono de obra e os fornecedores de materiais e serviços. Continue ligado a nós, não deixe de compartilhar os nossos conteúdos com as pessoas quem gosta, de pôr o like, subscrever-se aos nossos canais todos, porque assim a gente sente este calor que todos vocês dizem constantemente que mandam para nós, e assim quando vamos também a produzir muito mais conteúdos como estes, que julgamos ser de seu interesse. Até mais.